E aí, meu povo, mais um dia falando de Stranger Things aqui neste canal. Você não achou que eu tinha terminado, né? Ainda tem muita coisa pra falar, porque ainda tem muita coisa pra acontecer e cada vez que eu penso nessa temporada é sempre uma teoria diferente. Galera, eu tô tão louca nesses últimos dias que, pra vocês terem noção, eu sonhei que o Klaus Mikaelson estava lutando com o Vecna. E eu não tô nem zoando, tá? Quem tá acompanhando aí o que tá acontecendo nos últimos dias sabe muito bem o porquê disso, enfim. Mas ainda faltam 2 episódios aí pra essa 4ª temporada de Stranger Things ser finalizada. Então, esses episódios eles chegam no dia 1º de julho na senhora Netflix. Não vejo a hora, tá? Serão 2 episódios, assim, bem longos. O episódio 8 tem 1h30, enquanto o episódio 9 tem 2h30, assim. Nunca aconteceu de um episódio dessa série ter tanto tempo assim. Certamente tem muita história pra contar, a gente já sabe disso, tem muita coisa em aberto. Porém, a senhora Netflix liberou aí um teaser dessa parte 2 com cenas inéditas e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, se você ama o universo de Stranger Things, tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos. Eu tô desde sexta-feira, assim, todos os dias postando a respeito dessa série. Então, gente, assim, foi uma temporada incrível, não tem como não falar muito, não tem como não ficar assim, meu Deus, essa série é incrível, é perfeita, eu na vida tô indicando pra todo mundo, falando pra minha mãe, falando pro meu pai. Então já vai se inscrevendo aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mas chega de enrolação nessa introdução que eu já falei demais e bora pras teorias. Bom, nesse teaser tem apenas 20 segundinhos, mas a gente já consegue pensar em 1 milhão de possibilidades aí pra essa parte 2. No começo, eles acabam falando assim, acabou, Eleven, tipo assim, acabou pra você, não tem como você impedir isso. Não sei se todo mundo teve o mesmo sentimento que eu, ou eu estou completamente maluca, né, que a gente tem até medo de falar nossas teorias na internet, mas enfim, essa voz específica, eu senti que era a voz do Devorador de Mentes, e não a voz do Vecna, né, porque a gente tem toda essa história do Vecna nessa 4ª temporada, porém, nesse teaser, a gente tem umas pistas, assim, em relação ao Devorador de Mentes, que certamente vai aparecer nessa parte 2, então eu fico pensando, mano, coitada da Eleven, né, Devorador de Mentes, Vecna, Demogorgon, agora tem os bichos voando também, todo mundo contra ela, mas ela tá muito mais poderosa, muito mais do que nunca, a gente já sabe muito bem que os poderes dela voltou depois desse momento que ela lembra o que aconteceu no massacre do laboratório, isso tá assim evidente. Agora a gente só precisa mesmo chegar nessa luta final. E aí que a gente acaba entrando um pouquinho na história da Rússia, né? Porque muito se questiona qual que é a ligação de tudo isso, o que que a Rússia tem a ver? Eles são apenas intrometidos que chegaram lá e falaram, Demogorgon, vou levar embora. Não, certamente tem uma conexão aí que a gente vai descobrir nessa parte 2. Tem toda a situação do Hopper lá com eles sendo prisioneiro. Isso não foi colocado à toa. Stranger Things é uma série que, mano, eu sempre fico pensando em cada detalhe porque, de fato, eles pensam em cada detalhe. Então, eu não gosto de pensar que tudo aconteceu em vão. Tipo assim, isso aí aconteceu porque tem que acontecer. Não! Eu quero justificativa de absolutamente tudo. Tudo. Então eu até comentei com vocês que eu não via muito uma saída do Hopper lá da Rússia. Eu ficava pensando, mano, como que eles vão conseguir sair dali? Coitada da Joyce, coitada do Murray. Porém, esse teaser já consegue dar um gostinho pra gente do que pode acontecer daqui pra frente. E agora eu estou mais esperançosa dos 3 conseguirem voltar pra casa sã e salvos. Mas ainda fico imaginando a cara da Joyce chegando na casa dela e vendo tudo destruído mais uma vez, né? Porque a senhora Netflix não tem dó dessa mulher, sempre tem que destruir a casa dela. Tem um determinado momento que acaba mostrando o Hopper chegando assim em uma sala, aparentemente, e a gente acaba vendo um Demogorgon meio que em um aquário. É como se os russos tivessem uma exposição dos seres ali do Upside Down. Só que um momento que me chamou muita atenção, que eu falei, meu Deus, o que é isso? É no momento que ele acaba vendo ali, né, meio que em um aquário também, um negócio de vidro, nós temos o Devorador de Mentes. Como que eles conseguiram levar o Devorador de Mentes? Assim, não faz sentido na minha cabeça. Eu fico, mano, isso é sensacional. Então tá aí a conexão que a gente tem com tudo que tá acontecendo em Hawkins. Se você parar pra pensar, lá na 3ª temporada a gente já teve uma pista mais ou menos disso daí, porque tem um momento que a Erika, ela acaba vendo ali uma jaula bem grande e ela até pergunta qual
que é o tamanho de um Demogorgon. Só que aí, nesses momentos, a gente acaba vendo o Hopper primeiro ali com a sua roupinha de prisioneiro, só que mais pra frente ele já tá com uma roupa completamente diferente. Então, certamente, eles vão lutar ali, não somente com os russos, mas eu acho que eles vão acabar lutando com os Demogorgons também. Reparem que no final aí dessa temporada, a gente tem um momento que a Joyce, ela começa a apertar ali um monte de botão e certamente vai ter consequências em relação a isso. Aparentemente, ela acabou meio que desligando a energia deste momento. E se você parar pra reparar, o local onde fica o Demogorgon ali, onde eles colocam os caras pra lutar na arena, é um local diferente de onde os prisioneiros estão. Pelo menos eu tive essa impressão. Nós vimos que o Hopper e o Enzo, eles conseguiram ali fugir daquele Demogorgon, mas ele não morreu. Eu acredito que nós tenhamos outros ali também, não sei quantos. Já cogitei de ter um portal na Rússia também, pode fazer sentido, ou talvez seja uma coisa mais que eles que levaram lá e não tem nada de portal ali. Até porque a gente vê eles tentando abrir o portal naquela máquina ali na terceira temporada e eles estavam em Hawkins. Então o que eu acho que pode ter acontecido, uma coisa bem Jurassic Park ali, quando os dinossauros ficam tudo solto e mata todo mundo depois que cai ali o negócio da energia. Então eu acho que o Demogorgon, ele vai conseguir fugir dali e ele que vai matar os russos, meio que fazendo o trabalho sujo pro Hopper. Mas obviamente que o Hopper, a Joyce e o Murray também vão ter que lutar com os Demogorgons. Só que eu acho que eles estão um pouquinho mais preparados, porque eles estão ligados ali, negócio de fogo e tal. E o Hopper também já viu a Eleven em ação, já viu todo mundo em ação. Eles já passaram poucas e boas com essa história aí desses monstros, então certamente lutar contra eles não é uma novidade pra eles, mas é uma novidade pro Enzo, que certamente vai ser um personagem muito importante aí pro desenrolar dessa história. Mas eu não sei, mas eu tenho um sentimento que o Enzo vai morrer. Afinal de contas, Stranger Things é uma série, né, que consegue fazer a gente sofrer, se apegar a alguns personagens novos e depois matar eles no final. Isso não é de hoje, já aconteceu. Teve até o Smirnoff que morreu, né, tão bonitinho, tão fofinho ele na terceira temporada, ele acabou morrendo. Então eu acho que o Enzo pode ter o mesmo destino, infelizmente. Foi um personagem que eu gostei bastante, eu acho que ele com o Hopper, assim, foi uma dinâmica bem interessante, mas eu não consigo imaginar, por exemplo, o futuro dele, a não ser que o Demogorgon realmente mate todo mundo e ele fique livre, mas agora ele é um prisioneiro porque ele tentou ajudar o Hopper a ir embora, então a não ser que ele viaje junto com eles, que vá embora junto com eles, mas ele acaba falando que tem uma família, que tem filho e tal, então pode ser que ele fique lá ou pode ser que ele morra mesmo. Mas aí, em relação ao Devorador de Mentes, eu fiquei bem preocupada com o que pode acontecer. Eu fiquei pensando, será que ele vai conseguir sair daquela jaula? E se ele sair, o que ele vai fazer? Então eu fiquei pensando aqui, né? Ele odeia a Eleven, a gente já sabe disso, infernizou a vida da garota, na verdade todo mundo inferniza a vida da Eleven, ela e o Will fazem uma competição aí pra ver quem sofre mais. Então imagina só se ele acabar usando o Hopper como seu novo hospedeiro depois de acabar saindo dali. Mano, seria uma coisa muito louca, né? Porque imagina, pra se vingar da Eleven, ninguém melhor do que o próprio pai dela. É claro que é um grande sofrimento isso, porque o Hopper, ele já sofreu demais nessa temporada, assim, é um dos sofredores ali master, mas eu não acho que é impossível da série fazer isso. Porém, eu acredito que uma das conexões que os russos podem ter aí com essa temporada e com tudo que aconteceu, não é somente em relação ao Upside Down, deles querer, sei lá, fazer alguma coisa a respeito. Eu acredito que eles têm ajuda de algum americano. Tem muito isso na minha cabeça. Na terceira temporada, a gente vê o prefeito Larry ajudando em alguns momentos, mas eu acho que ele era só um peão fraco ali mesmo. Eu acho que tem outra pessoa muito maior por trás disso, e eu tenho duas apostas. Eu aposto no Dr. Brenner, obviamente, porque ele já é um vilão, a gente já sabe que esse velho é um podre, que é um maluco, mas às vezes eu entro num questionamento assim, né, porque o Brenner é ruim, todo mundo já sabe que esse velho não presta, e Stranger Things sempre coloca ele de fato como vilão. É uma coisa muito óbvia. Então sim, a série pode continuar no óbvio em relação ao Brenner, mas também pode tentar fugir um pouquinho do óbvio. Se você tem acompanhado os últimos vídeos do canal, você sabe que eu estou desconfiada de uma pessoa, que é o Dr. Owen.
Owens. A série sempre colocou ele como um bonzinho, o cara bonzinho ali e tudo mais, porém eu sinto que tem algo a respeito da história dele que a gente ainda não sabe, que ainda vai ser revelado. Afinal de contas, ele já trabalhou ali com o Brenner. Então, gente boa, ele não é, possivelmente, né? Eu sinto que ele tem esse envolvimento com o Peter, sim, principalmente depois daquela frase que eu acho extremamente suspeita, quando eles vão lá, pega a caixa e a mulher dele fala assim, ah, por que vocês estão pegando? São as tarefas escolares do Peter. Então, eu acredito que em determinado momento ele pode, sim, ter meio que adotado o Peter. Mas o que aconteceu nesse meio tempo, a gente não sabe. Eu acredito que nessa parte 2, né, já que a gente já sabe a identidade do Vecna, eu acho que a gente vai ter alguns flashbacks ainda pra tentar explicar toda a história dele como um todo, porque a gente tem ali ele criança, né, o que aconteceu e tal, e depois a gente já parte pra ele trabalhando no laboratório. As crianças não sabem que ele é o número 1, a Eleven não sabia, então é como se ele fosse um enfermeiro qualquer ali, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Então eu acho que nesse meio tempo a gente pode ter sim um envolvimento do Dr. Owens. E aí eu fiquei pensando, tá, eu posso estar viajando muito nas teorias aqui, mas e se o Dr. Owens for a pessoa que está meio que ajudando os russos de algumas maneiras, assim? Eu acho que o Brenner seria, de fato, bem impossível de acontecer, mas seria óbvio demais. Tem esse momento inicial ali da Eleven pequenininha no laboratório, quando ele meio que obriga ela a interceptar uma conversa russa. Mas também tem um momento que os militares estão ali na casa do Dr. Owens, né, quando tá falando a respeito da Eleven, e acaba falando que os russos fizeram tudo o que fizeram ali em Hawkins, quando ele estava meio que cuidando de tudo, e por isso que ele acabou sendo demitido. Então, ele era uma pessoa que poderia ter essa facilidade de trabalhar com os russos sem que ninguém soubesse, entre aspas. Pode ser que ele nem chegue a ser um grande vilão, alguma coisa assim, né? Talvez ele nem saiba tudo que aconteceu de fato com o Peter, mas pode ser que ele queira encontrar o Peter de alguma maneira, queira chegar até ele, acabe usando todas essas coisas pra poder chegar nessa situação aí. Então talvez ele seja inocente demais, não sei, cara, mas nessa temporada, por exemplo, eu sinto que eles tentaram humanizar muito o Brenner. Tem essa situação ali dele com o número 10, parecia que ele era um cara bacana, aí você até fica, opa, peraí, mas ele não é desse jeito com a Eleven, então por que ele era um babaca escroto com a Eleven? Porque ela destruiu o número 1? Será que é por causa disso? Será que ele culpa ela por tudo que aconteceu ali no laboratório? Não por ela ter matado especificamente, mas por ela ter meio que libertado o Peter e ele ter feito tudo o que fez. Porque se você parar pra reparar também nessa temporada, o Dr. Owens era a pessoa que ficava todo tempo apressando o Brenner, né? Tipo, você tem que fazer logo, ela tem que lembrar logo, os poderes dela tem que voltar logo. Então, fica uma coisa meio assim, né? O Brenner fica, não, tem que ir um passo de cada vez. E ele fica, não, vamos. Tanto que, quando chega na situação que finalmente ele coloca ali a memória master que ela precisa lembrar do laboratório, foi pela pressão que o Dr. Owens colocou em cima dele, tanto que tem um momento que ele fala, você não queria resultado? Então tá aí. Então com isso, eu também tenho outras teorias aí em relação aos experimentos. Eu não acredito que a Eleven, o número 1 e a número 8 sejam os únicos vivos dessa história. A gente acaba tendo esse momento aí, antes do massacre acontecer, que tem essa cena do Brenner com o número 10, que parecia ser o seu favorito, né? Só que, no momento que o Peter tá lá matando todo mundo, o número 10 tava nessa sala com ele, e tem um momento que a porta acaba atingindo o Brenner. Só que assim, a gente fica se questionando, mano, mas por que ele não matou o Brenner? Não faz o menor sentido. Só que eu entrei no questionamento, se o número 10 estava dentro da sala junto com o Brenner, possivelmente ele também tá vivo. Então eu voltei essa cena e fiquei vendo várias vezes, assim, procurando pistas de que o número 10 possivelmente está vivo. E se você reparar, posso estar enganada? Posso, mas são só teorias, tá bom? Eu não sou os roteiristas pra saber exatamente o que vai acontecer, a gente tá só batendo um papo. O braço do número 10 não parecia estar tão torto como das outras pessoas que o Peter matou. E aí eu fico, mas se o Peter entrou na sala,
ele só matou o número 10 e deixou o Brenner lá desacordado no chão. Não faz muito sentido pra mim, porque ele claramente odiava o cara. A não ser que os dois estivessem trabalhando juntos, mas também não faz sentido, né? Se os dois estavam trabalhando juntos, por que o Brenner deixou aquele negócio nele ali pra poder controlar ele? Tudo era um teatro deles pra enganar a Eleven? Não faz muito sentido isso pra mim. Se você reparar, o braço do número 10 tá meio roxo, assim, tá meio arranhado, mas não tá tão torto. Eu, pelo menos, não achei tão torto. Então, é como se a porta também tivesse meio que atingido ele nesse momento também, e com o impacto ele pode ter desmaiado. E aí, eu fiquei reparando mais um pouquinho nessa cena, e parece que eles tentaram meio que esconder o rosto do número 10 pra gente não ver se ele tava sem os olhos ali, assim como as outras vítimas do Vecna. Nesse momento, o Brenner, ele pega o número 10 assim, e a gente não consegue ver o rosto dele de jeito nenhum, e aí ele abraça assim e a gente continua sem ver o rosto dele. Então, mano, se o número 10 estiver vivo, ele pode aparecer nessa parte 2, certo? Então a gente tem todo o projeto Nina também, que a gente vê nessa temporada, um negócio super construído ali, que até me lembrou aquele esconderijo dos russos na terceira temporada, assim, se você olhar os corredores, se você olhar os negócios, lembra um pouco. Mas assim, queridos, eu fiquei pensando, e se o projeto Nina foi criado não somente para Eleven, ele pode ter sido criado para outros experimentos também que podem estar vivos. Quem sabe eles pegaram a número 8, conseguiram raptar ela e a gente não sabe, ela vai aparecer mais pra frente, ou quem sabe esse projeto Nina foi construído também para o número 10. Sei que a Eleven é incrível, poderosa, perfeita, maravilhosa e tem um monte de poder, mas eu acho que seria um pouquinho diferente, por exemplo, se ela junto com o número 10 lutassem contra o Vecna, né? Seria uma coisa interessante de ver a Eleven tendo uma ajuda pra variar, né? Porque sempre ela lá, sempre ela matando, sempre ela fazendo os negócios. Não que ela não tenha ajuda das outras pessoas também, dos amigos dela, mas eu digo uma ajuda de uma pessoa que também tem poderes assim como ela. Bom, mas aí voltando às imagens que a gente tem desse teaser, a Eleven, ela vai pra Hawkins depois disso, isso... cara, é evidente, né? E eu acredito que ela vai acabar explodindo o laboratório e explodindo ali os carros dos militares também, né? Porque a gente teve essa cena que, se eu não me engano, ainda não aconteceu, de uma explosão, assim, ela tá com uma calça branca, com a blusa xadrez, assim como ela chegou e tal, e tá olhando, assim, pra uma explosão. Então, provavelmente foi neste momento. Afinal de contas, a gente vê que aquele cara ali que tava sendo torturado acabou falando onde que estava a Eleven, desde que eles prometessem que não iam matar ela. Então, provavelmente, nessa parte 2, a gente já vai ter, sim, a Eleven cara a cara com Vecna depois de tudo que aconteceu, né? Como que será esse reencontro maravilhoso? Mas a gente consegue ver um momento bem rapidinho da Eleven levitando. E lembrando que não é a primeira vez que isso acontece. A gente já tinha visto isso no final da segunda temporada, quando ela tá ali lutando com o Devorador de Mentes, quando ela está ali tentando fechar o portal e o Hopper tava do lado dela, enfim. Mas, na verdade, se você parar pra reparar, nós teremos praticamente todos os personagens no Upside Down nessa parte 2, né? Porque a intenção da galera ali era justamente ir armado pra poder lutar com Vecna mesmo sem a Eleven. E eu acho que realmente eles vão fazer isso. Eu acredito que através desse portal aí, eles consigam salvar sim a Nancy através da música. Eu acho que é claro que a Nancy não vai morrer, pelo menos, né, nesse momento. Pode ser que morra mais pra frente, mas acho um pouquinho difícil isso acontecer com ela nessa altura do campeonato. Pelo menos eu desejo que ela não morra. Assim como Steve, hein, galera? Olha, não aceito teorias nesse canal que consistem em Steve vai morrer. Não, 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 não e não. E nem a Robin também, nem o Dustin, nem o Lucas. Chega de falar que o Lucas vai morrer. O Lucas não vai morrer. Eu, hein? Então eles vão lá, vão claramente pegar as armas e voltar pro Upside Down agora meio que preparados. A gente consegue ver a Erika segurando uma luz, a gente tem esse momento do Lucas também chorando, parece que tá sendo atacado, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com ele nesse momento, tem várias possibilidades com certeza, mas é uma cena que sem dúvida a gente fica bem na curiosidade pra saber o que vai acontecer. A gente tem esse momento do Ed e do Dustin, né, eu vi uma galera falando que o Ed pode morrer aí nesse momento que ele tá tocando guitarra. Eu acho que isso não vai acontecer porque tem essa cena já dele com o Dustin e eles estão no trailer dele no Upside Down, a gente consegue ver até a
aquela corda que eles colocaram pra ir pro mundo real e tal. E parece que os dois estão sendo meio que os guardiões do portal ali nesse momento, né? Então, certamente a galera foi lá pra poder lutar com Vecna e eles vão ficar lá se certificando que nenhum monstro vá pro mundo real e também meio que pra se certificar que o portal não feche ou recepcionar os amigos quando estiverem voltando, sei lá. A gente também tem, né, esse momento do Steve, da Nancy e da Robin juntinhos mostrando o trio perfeito que eles são, com certeza. Eu tô amando a amizade da Robin e da Nancy, simplesmente perfeito pra mim, tá? Então eles vão passar poucas e boas. Tem essa cena que eu até falei pra vocês também, que mostra a Robin na árvore, o Steve e a Nancy tentando tirar ela de lá. Então, eu acho que serão momentos, assim, mas bem tensos pra gente. Eles vão lutar bastante, vai ter monstro picando e mordendo, vai ter monstro novo, sei lá o que vai acontecer, mas certamente eles vão sofrer bastante. Não sei se alguém especificamente vai morrer nesse momento, mas eu espero que não, né? Tem muitas teorias a respeito do Ed, por exemplo, morrendo, e, gente, eu não quero que ele morra, cara. Eu não tenho que querer nada, eu sei, mas eu não quero ficar teorizando que as pessoas vão morrer mais. Não quero, porque eu não quero que ninguém morra. Mas eu tenho o sentimento que pro final dessa temporada, eles possam fazer uma coisa, tipo, os portais vão se fechar, entre aspas, e eu tenho o sentimento que alguém pode ficar preso no Upside Down. E aí pode ser o Ed, por exemplo, mas que ele sobreviva na 5ª temporada, então tá tudo certo. Não sei se isso realmente vai acontecer, pode ser uma coisa repetitiva, são só especulações mesmo. Mas outra ponta solta também que eles precisam explicar nessa parte 2 ou na 5ª temporada é como funciona o tempo no Upside Down. Afinal de contas, a Nancy, quando ela chega ali no quarto dela, ela percebe que eles estão no passado, né? Nesse momento ela ainda tá namorando o Steve, o Will tava prestes a ser capturado e a Barbie ainda estava viva neste momento também. Então eles também precisam explicar, porque, mano, não é uma coisa simplesmente jogada, é uma coisa tipo, opa, eles estão no passado, então tem alguma coisa aí, mas relaxem, tá? Não teremos teorias sobre viagem no tempo aqui neste vídeo pra não dar munição pros fiscais de teorias. Claro que eu tenho teoria em relação a isso, mas não quero compartilhar agora não, galera. Se realmente acontecer aí depois dessa temporada, eu compartilho os prints, as conversas que eu e os meus amigos a gente faz aí no WhatsApp. Se vocês vissem, mano, as teorias que a galera faz, inclusive galera aí que grava vídeo de Stranger Things também, vocês iam pirar, porque cada teoria maluca que sai conforme a gente vai assistindo, a gente vai compartilhando ideias e conversando, mano, vocês iam surtar. Mas voltando aqui sobre a Eleven, pra gente poder finalizar esse vídeo, como eu falei pra vocês, ela certamente estará no Upside Down sim nessa parte 2, ela vai conseguir chegar lá. Eu não sei se o Mike, o Will, o Jonathan, enfim, a galera ali vai junto com ela, porque eles já sabem onde ela está e eles dão a entender que eles vão encontrar ela. Talvez eles chegam, já tem explodido tudo, eles ficam, meu Deus, e agora? Ou talvez eles acabem encontrando ela justamente nesse momento da explosão e juntos eles vão pra Hawkins, né? Afinal de contas, a gente não tem muitas imagens em relação ao Mike, ao Will, dessa parte 2, então a gente tem que entender como vai acontecer. Na verdade, eu achei que eles perderam bastante tempo de tela, né? Eles estão bem apagadinhos aí nessa história. Tem toda a questão que a galera fala bastante do Will, estar interessado no Mike, de ser apaixonado pelo Mike e tal, mas tem tanta coisa acontecendo, gente, que vou ser bem sincera com vocês, a última coisa que eu tô preocupada nessa temporada é com a vida amorosa dos personagens. Eu tô preocupada, na verdade, se eles vão sair vivos ou mortos. Acredito que esse momento que a Eleven está levitando seja de fato o momento que ela tá cara a cara ali com o Vecna, que eles vão lutar, mas aí eu entro no questionamento, será que nessa temporada eles vão fazer a Eleven derrotar o Vecna mesmo assim? Ou será que eles vão empurrar pra 5ª temporada com o Vecna ganhar de alguma maneira, conseguir escapar, e aí na 5ª temporada a gente tem aí um finalzão com uma luta final épica do Devorador de Mentes, do Vecna, da Eleven. Não sei, tenho o sentimento que o Vecna não será 100% destruído nessa temporada ainda, mas eu acho que ele vai sofrer algumas consequências. Eu só não sei se ele vai gostar ou não. Às vezes eu tenho o sentimento que o Vecna, ele quer voltar à sua forma humana, e eu
às vezes eu tenho o sentimento que a série vai mesmo fazer isso, né? Porque vamos combinar que o Vecna, ele dá medo em qualquer situação. Porque ele ali com a sua forma humana já arrepiava, com uma cara de maluco. Eu particularmente gosto bastante, também curti o Vecna, curti a caracterização, mas eu também gosto do Peter, né? Do ator e tal, ver aquela cara de ruim que ele faz. Então eu fiquei pensando, será que existe uma possibilidade do momento que ele está lutando ali com a Eleven acabar, sei lá, a Eleven ou qualquer outra situação, fazendo com que ele volte com a sua forma humana, porque assim, ele voltar com a forma humana não significa que ele vai ser bonzinho não, porque o cara é maluco. Mas eu fiquei até me perguntando a respeito disso, ou alguém arrancar aquele braço dele lá, sabe, aquela mão dele que é maior, que é todo aquele negócio, porque nesse teaser de 20 segundinhos que a Netflix liberou, a gente tem esse momento final, eles focam na outra mão do Vecna, que é a mão normalzinha, que só precisava de uma manicure ali, que tava com as unhas gigantescas. Porém, a todo momento nessa quarta temporada, e com razão, né, eles sempre dão foco na outra mão dele. Então, por que neste momento desse teaser final eles colocaram essa outra mão? Será que ele estava voltando pra sua forma humana e aí ter essa transformação? Ou será que alguém arrancou a outra mão dele? Porque, como eu falo pra vocês, em Stranger Things, pra mim, nada é em vão, tá? Então eu fico prestando atenção em tudo, e faço teoria maluca mesmo, entende? A gente bate um papo aqui mesmo. Sempre falo pra vocês que teorias, a gente tem que desenhar, né? Não são verdades absolutas. Ninguém aqui é o roteirista da série pra saber exatamente o que vai acontecer. Ele pode fazer a coisa mais maluca possível. Aqui a gente tá só batendo um papo mesmo como fã. Assim como vocês, eu também sou fã e tô aqui só conversando como eu conversaria com os meus amigos, por exemplo, a respeito e especulando e tal. Então essas são as coisas que eu acho que talvez exista essa possibilidade de acontecer, ou talvez não. Eu acho que teoria não é legal só quando ela tá certa, mas às vezes tem teorias que a gente imagina e entra naquela coisa. Gente, eu adoro trabalhar minha criatividade, adoro trabalhar minha imaginação. Sei lá porque eu falei isso. Enfim, galera, comentem aqui embaixo quais são as suas teorias, por mais maluca que seja, pode comentar, não tem problema. Tipo, o Vecna é o pai da Eleven. Tô zoando! Enfim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda e muito pro YouTube mandar esse vídeo pra outros fãs dessa série maravilhosa e icônica, tá? Gente, eu já tô muito nervosa, eu queria ficar horas e horas e horas e horas conversando a respeito dessa série, porque realmente essa temporada foi simplesmente sensacional, foi perfeita, eu não tenho nem palavras pra elogiar, enfim. Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, posto uns videozinhos aí no TikTok, até de Stranger Things também, então vai lá. E é isso, galera, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!